Olá estudante, seja bem-vindo ao Guia da Monografia. Você está na série de 30 vídeos. Nós estamos ensinando aí como fazer a metodologia. Os primeiros vídeos dessa série foi mostrando o conceito de tudo e agora nós estamos entrando na prática e já fizemos vários parágrafos aqui. Se você não se chegou só nessa aula, dá uma olhada nas aulas anteriores que tem a sequência todinha até aqui. E agora nós vamos continuar. Eu avancei, nós paramos nessa fonte para coleta, avancei aqui e nós vamos para a aplicação geral dos instrumentos escolhidos. Então, vem comigo! Agora paramos nas fontes para coleta, vamos para a aplicação dos instrumentos e vamos ler aqui o que pede. Na verdade, o que ele pede aqui é para você falar como e o que você usou nessa pesquisa. Aqui embaixo, ele deixa claro, né, um campo bem livre para você escrever até 50 palavras, e no mínimo 50 e no máximo 180, contando basicamente como você vai fazer sua pesquisa, como você vai aplicar esses instrumentos aí, tá? Então é um campo livre para você escrever. Aqui você vai falar basicamente como você fez. Então tem até uma historinha aqui, ó. Primeiro eu fiz um estudo de caso, eu fui lá na empresa com os questionários para realizar a aplicação. E no primeiro dia eu consegui de 50 em 50, de 100 questionários, tal. Então tem uma historinha aqui, só que você não vai falar assim. Você vai pegar essa historinha que você passou e tentar escrever ela de uma forma dissertativa aqui, contando a história, né? Contando como foi. Então temos alguns exemplos aqui, ó. Essa pesquisa trabalhou com análise de 3 casos. Ou seja, com múltiplos casos, uma vez que são os mais desejáveis. Aí tem uma citação direta curta, e aí foi falando o próximo exemplo, são exemplos de alunos. De início, foi realizado esboço com perspectiva, está difícil de enxergar aqui, quanto à pesquisa, estabelecendo-se neste momento os tópicos, recordes, tem um texto aí, né, tá difícil de ler aqui, mas enfim, tem um texto aí que ela vai contando a história. Então você pode muito bem falar, a pesquisa, né, terá como base 5 livros. Esse negócio de 5 livros, etc., fica tranquilo que nós vamos falar no próximo bloco sobre essa amostragem, então você vai acabar falando sobre isso lá. Com foco nos autores X, né, Y e Z, devido a isso. Um exemplo. Aí você vai colocando o texto aí. Eu não vou colocar um texto porque, como é um campo livre, você vai ter que ir colocando, né? No primeiro fichamento teve início o texto do autor Moraes com intenção de levantar, etc. Então você vai produzindo um texto aí, tá? Então eu vou copiar aqui só para você ter ideia, mais ou menos, né? Só para a gente não perder tempo nesse bloco, porque você vai ter que fazer esse bloco aí com base na história do que você fez. E vamos para a caracterização da amostra, que é um pouquinho mais complicado. Vamos lá, vamos avançar. Ok, a caracterização da amostra é onde você vai... é como se você fizesse a sua delimitação aqui agora. Então você tem que saber qual é a sua delimitação. Se você vai falar sobre um assunto, qual a limitação desse assunto? Qual as arestas, né? Então onde isso vai parar? Então você tem que falar basicamente em quais autores você vai se basear, quantos livros, qual é a margem de intervalo de tempo, né, entre esses livros aí, anos, né, de tempo. Então aqui tem vários exemplos. Alguns professores pedem até fórmulas estatísticas, tem aqui também caso você queira usar. E aqui no conteúdo extra tem mais exemplos, inclusive tem esse exemplo com a fórmula que você pode dar uma lidinha, né, mais a fundo. Se te pedirem, então você vai ter que sentar aqui, vai ter que dar uma estudada nisso daqui. Esse conteúdo todo dessa fórmula está no livro que está aqui nesse link, ó. Aí você referencia esse livro e está tudo certo. Então, para pesquisa bibliográfica, ó, você vai ter que focar em mencionar as bases que você usou. Você usou Cielo como base, você usou Medline, então, usou Google Livros, biblioteca, etc. Quais os livros que você se baseou. Isso tudo tem que ter. Quantidade de literatura, né? Pesquisou. Quantos livros, quantos capítulos, quantos temas, quantas existiam e quantas foram usadas. Então você fez, vamos supor que você consultou dentro da base Cielo e encontrou lá 1000. Você pode mencionar. Dentro da base Cielo foi encontrado mais de 1000
artigos dentro do assunto, dentro do Google Acadêmico também, etc e tal, foram usadas as principais de acordo com etc e tal, né? 5 ou 10 ou 100, não sei, quantos você fizer. Período de publicação, então, por exemplo, você vai, dentro da pesquisa que você fez, você vai pegar assim, olha, o artigo mais antigo foi de 2006 e o artigo mais recente foi de 2016, entendeu? Tem que ter. Idioma, foi só consultado na base do Brasil ou de outras bases também. A metodologia que foi utilizada, qualitativa ou quantitativa para pesquisar esse conteúdo. Então é bom você informar. Então aqui tem todos os exemplos. Também não vou fazer aqui ao vivo, né? Que eu já fiz muitos aí daí para cá. Vou pegar um exemplo aqui só para você entender como funciona. Aqui, ó, a pessoa mencionou a população, mencionou quais as bases que foram tiradas, tá vendo? Quanto à amostra dos artigos foram selecionados a partir de variáveis de interesse, totalizando 28 artigos. A seleção foi realizada a partir da literatura criteriosa dos artigos, teses, dissertações, tá vendo? Foram incluídas apenas publicações no período de 1999 a 2009 no idioma português, tá vendo? É importante você mencionar essas informações aí. Pronto, fazendo isso você tem aí uma boa descrição, né, da caracterização da amostra pesquisada. Depois nós vamos para a credibilidade da amostra, que é um pouquinho também complexa. Então, espero você na aula de amanhã. Te vejo lá e bons estudos.